O versículo que vai ser o pano de fundo dessa nossa partilha da palavra está na segunda carta de São Pedro, no capítulo 1, o versículo 10. Cuidai cada vez mais de confirmar a vossa vocação e eleição. Diga comigo, cuidai cada vez mais de confirmar a vossa vocação e eleição. Mas para nós falarmos de vocação nesse tempo, nós precisamos ler os sinais dos tempos. Tentar entender o contexto que hoje a igreja está, que hoje nós cristãos estamos inseridos, o que nós temos vivido na realidade, na atualidade, sem um olhar pessimista, mas um olhar muito realista diante da situação atual. Nós vivemos um mundo que exige de nós uma resposta. E muito mais do que uma resposta, exige de nós um testemunho. Exige de nós uma vida coerente com aquilo que nós somos. O que nós somos? Cristãos. Nós somos cristãos e no mundo atual, no mundo que nós vivemos, nós precisamos dar um testemunho de coerência daquilo que verdadeiramente nós somos. Ser cristão é ser ungido. No dia do batismo nós recebemos a unção, nós recebemos as graças para vencer a tentação, nós recebemos as virtudes teologais, fé, esperança, caridade, os 7 dons do Espírito Santo. Nós recebemos uma força para nós lutarmos contra a corrente. Como o Papa Francisco dizia na JMJ, no Rio de Janeiro, que nós temos que lutar contra a corrente. E é exatamente isso que provoca no nosso coração uma leitura de um chamado que nós temos, um chamado vocacional, uma vida vocacional, uma vida vocacionada. Vamos primeiramente olhar para aquilo que é a novidade que o Concílio Vaticano II nos trouxe, principalmente na Lumen Gentium. O Concílio Vaticano II vai fazer uma declaração que engloba todos nós e que nos provoca. Nós temos uma vocação, e essa vocação é universal, e ela é a santidade. Diga comigo, eu sou chamado à santidade. Nesse mundo complicado, nesse mundo confuso, nesse mundo que precisa de uma resposta e de um sinal, eu sou chamado à santidade. Veja bem, não sei se você já ouviu falar de Mahatma Gandhi. Gandhi, ele dizia, ele era um hinduísta, um líder espiritual na Índia. Ele dizia que o único cristão que ele havia conhecido era Jesus Cristo. Por isso ele não tinha se tornado cristão. Porque ele não via no testemunho dos cristãos cristianismo. Porque muitas vezes nós, como cristãos, ainda no ano 2013, depois de tantos anos que Gandhi fez essa análise, e depois de tantos anos que Jesus deu a vida por nós, morrendo numa cruz, nós ainda continuamos dando contra-testemunho da realidade de ser cristão, de viver o cristianismo, de viver o amor, de viver o perdão, de viver essa reconciliação que Cristo nos indica como caminho de vivência, de viver essa tradução belíssima que o Papa Francisco tem dado da cultura do encontro, de falar de periferia, de ir aos mais fracos, aos oprimidos, aqueles que precisam ser encontrados, nem tanto numa questão de proselitismo, de tentar converter aquela pessoa para Cristo, para a igreja, mas de ser Cristo, de ter um comportamento cristão. Veja, o tempo é mau, o tempo é difícil. Se você tiver a Bíblia, eu queria que você abrisse na primeira carta de Timóteo, no capítulo 4, para nós entendermos o tempo. Paulo vai dizer que o tempo se abreviou, e verdadeiramente nós temos sentido, vivido, experimentado que o tempo se abreviou. E na abreviação do tempo nós precisamos dar uma resposta mais concreta, mais decidida e mais radical dentro dessa realidade da vocação, a santidade. Veja, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O Espírito diz claramente
que nos últimos dias alguns renegarão a fé e se apegarão a embusteiros e a doutrinas diabólicas, deixando-se iludir por pessoas falsas e mentirosas, com a consciência marcada por ferro em brasa. A leitura que nós fazemos desse tempo, e nós precisamos vivê-lo dessa maneira, é uma leitura de que nós estamos verdadeiramente nos últimos dias, na iminência de uma manifestação gloriosa do Senhor. E mesmo se Ele não vier na nossa geração, se nós vivermos dessa maneira, nós vamos viver bem aqui nessa terra. Nós vamos fazer uma experiência maravilhosa da presença do Senhor. Nós vamos dar a resposta que o mundo precisa com o nosso testemunho. Mas Paulo vai dizer, nos últimos tempos alguns renegarão a fé. Nós temos visto concretamente isso acontecer. Aqui no Brasil ainda não existem manifestações do tipo, mas, por exemplo, na Europa, nós vemos pessoas batizadas indo às paróquias pedindo uma certidão aos párocos. Isso os portugueses que estão me assistindo podem também testificar, renunciando ao batismo. Eles pedem hoje uma certidão de garantia. Eu renunciei ao batismo, eu não sou mais cristão, eu não aceito aquilo que um dia eu recebi. Claro, eles podem até receber uma certidão, mas o batismo imprime caráter, ele marca a nossa alma para sempre, é indelével, não tem como tirar. Há um só batismo, há um só Senhor. Mesmo no inferno, se o camarada, desculpe usar a palavra assim, se o camarada for para o inferno, o diabo vai ter que conviver com alguém que foi marcado pela força do batismo. É batizado, não tem como deixar de ser. A mesma maneira, se um dia, que Deus me livre, no meu juízo particular, eu for condenado ao inferno, sacerdote para sempre. No céu ou no inferno, eu vou ser padre, não tem como voltar. Mas o secularismo, o laicismo, essa ideia tem se espalhado e muitos têm renegado a fé, buscando doutrinas diabólicas, se desviando daquilo que é o projeto central da nossa fé, da nossa vida. Esse projeto do amor, de um amor salvífico, de um Deus que nos salvou, verdadeiramente de um Deus que é pessoal, de um Deus que me ama, de um Deus que me escolheu. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi para que vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O próprio Jesus já, em João, no capítulo 15, vai fazer essa afirmação. Nós não o escolhemos, foi Ele que nos escolheu. E afirmar a nossa vocação cristã nesse tempo atual é afirmar exatamente que nós precisamos fundamentar a nossa vocação e a nossa fé em Jesus Cristo. Ele é o centro. Ele é o marco da minha decisão, das minhas opções, da maneira que eu penso, da maneira que eu me comporto, daquilo que eu como, daquilo que eu visto, daquilo que eu assisto, daquilo que eu conecto lá na internet. Ele precisa ser o padrão da minha vida, o modelo que eu devo seguir. Mas veja, fazendo uma leitura dos tempos, vai um pouquinho mais para frente, lá na segunda carta de Paulo a Timóteo. Vamos continuar em Timóteo, poderia pegar outras passagens, mas veja no capítulo 3 da segunda carta de Timóteo, para nós entendermos onde se insere a questão da nossa vocação cristã e do nosso chamado, que é um chamado universal à santidade, uma vocação universal à santidade, que nesse ano da fé, onde nós celebramos a abertura do Concílio Vaticano II, nós somos chamados a contemplar. O Papa Francisco lançou a encíclica Lumen Fidei. É essa luz que ilumina a nossa fé, essa fé que ilumina a nossa vida, essa fé que é luz para os povos. Veja o que Paulo vai dizer. Fica sabendo que nos últimos dias sobrevirão momentos difíceis. As pessoas serão egoístas, gananciosas, presunçosas, soberbas, difamadoras, rebeldes a seus pais, ingratas, sacrílegas, sem coração, desumanas, implacáveis, caluniadoras, incontinentes, inimigas do bem, traidoras, insolentes, presunçosas, mais amigas dos prazeres do que de Deus, tendo a aparência da piedade, mas desmentindo o seu
efeito. Foge também dessa gente. Vai aconselhar o apóstolo Paulo a Timóteo e a cada um de nós. Veja a leitura, é o que eu estou querendo te mostrar. Veja o mundo que nós estamos vivendo, se não se adequa e se encaixa dentro disso que Paulo está dizendo. Se nós formos analisar cada uma dessas palavrinhas que Paulo está mostrando a Timóteo como sinal dos últimos dias, nós vamos ver e vamos até mesmo colocar o dedo na nossa consciência e falar: padre, parece, diante dessa palavra, que nós estamos vivendo realmente os últimos dias. É real. As pessoas serão egoístas, gananciosas, presunçosas, soberbas, difamadoras, rebeldes a seus pais, ingratas, sacrílegas, vê se vai encaixando, sem coração, implacáveis, caluniadoras, incontinentes, desumanas, inimigas do bem, traidoras, insolentes, presunçosas, mais amigas dos prazeres do que de Deus, tendo uma aparência de piedade, mas desmentindo o seu efeito. Piedade daquele que vai na missa no domingo, daquele que participa de um grupo, mas que vive um ateísmo prático. Que diz, quando o IBGE bate na porta, que é católico, mas que lá na sociedade vive como se Deus não existisse. Que fala que é batizado, mas que não dá testemunho disso. Nós estamos vivendo esses tempos difíceis. Um autor cristão chamado C.S. Lewis, ele vai dizer: se você está procurando uma religião que te deixa no comodismo, eu não te aconselho o cristianismo. Porque a nossa vocação, o nosso chamado não é o de ficarmos acomodados a uma vidinha medíocre, mediana, mas o nosso chamado é o chamado de vivermos o seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pergunta para o seu irmão: qual é a sua vocação? Diga para ele: a sua vocação primeira, diga para ele, a sua vocação primeira é ser discípulo de Jesus Cristo. Isso significa que a sua vocação primeira de ser discípulo de Jesus Cristo é uma vocação à santidade. Você, pergunta para essa pessoa: qual é o seu nome? Precisa ser santo para honrar o chamado que Jesus Cristo te faz. Dá um sorriso para esse irmão e fala: como é que você quer a sua imagem, hein? Às vezes eu fico brincando com algumas pessoas que eu vejo fazendo um caminho bonito de santidade. Por exemplo, eu evangelizo uns peões num rancho aqui perto de nós. E tem um deles que essa semana mesmo eu brinquei, encontrei com ele, estava em cima do cavalo, falei: a sua imagem de santo vai ser em cima de um cavalo com um chapéu? Porque está lutando pela santidade, está buscando, está querendo viver esse chamado nesse mundo mal. Sendo discípulos de Cristo, o nosso Papa Emérito vai dizer que o segmento, vai falar para nós do segmento de Cristo, o Papa Bento XVI. Veja o que ele vai dizer: o segmento de Cristo oferece-se como caminho para a minha vida. Segmento de Cristo não significa imitar o homem Jesus. Olha o que Bento XVI está afirmando. Não significa imitar o homem Jesus. Uma tentativa como esta falha necessariamente seria um anacronismo. Olha que palavra esquisita, anacronismo. O que é isso? Imitar o homem Jesus. Somente o Cristo histórico, como alguns pregam por aí. O que é anacronismo? Alguém sabe? É algo fora do tempo. De vez em quando você vê umas pessoas que perderam um pouco do equilíbrio, querendo se vestir como Jesus se vestia. Coloca lá um manto, uma faixa pendurada, eu sou Jesus. Está lá o Henrique Cristo, né? Eu sou e tal. Você vai... É um anacronismo, é algo fora do tempo. Diz o Papa Bento XVI, o nosso Papa Emérito. O segmento de Jesus Cristo não é imitar o Cristo humano. Não é isso. Veja bem, não é imitar o homem. Jesus Cristo. E ele continua. O segmento de Cristo tem uma meta mais alta. E aqui que está o segredo.
aqui está o segredo, a palavra é minha, não é do Bento. Assimilar-se a Cristo, isto é, alcançar a união com Deus. Seguir a Cristo é alcançar a união com Deus. Do meu coração com o coração de Deus, da minha vida com a vida de Deus. É isso que é o seguimento de Cristo, vai dizer Bento XVI. Estas palavras talvez soem mal aos ouvidos do homem moderno, mas na verdade, na realidade, todos nós temos sede do infinito, de uma liberdade infinita, de uma felicidade sem limites. Toda a história das revoluções dos últimos 2 séculos só se explica dessa forma. E aí olha, algo que nós precisamos estar atentos no mundo atual. Diz Bento XVI, a droga explica-se assim, por essa sede de felicidade, essa sede de infinito, essa sede de prazer, essa sede que nós temos em nós de viver eternamente, de viver a experiência de infinito, de nos sentirmos parte dessa realidade infinita. E por isso ele vai dizer, o poder das revoluções, aquilo que tantos revolucionários quiseram ao se impor, até mesmo ditaduras, ele vai dizer, aquilo que hoje é mais presente na realidade atual da droga, é exatamente proveniente do desejo de uma liberdade infinita, de uma felicidade sem limites. E continua, Bento XVI. O homem não se contenta com soluções abaixo do nível da divinização, mas todos os caminhos oferecidos pela serpente, diz Bento XVI, referindo-se a Gênesis 3, que significa, pela sabedoria mundana, falham. O único caminho é a comunhão com Cristo. Veja, o único caminho para nós sermos verdadeiramente aquilo que nós devemos ser, cristãos autênticos, cristãos de qualidade, não meramente uma massa, mas um povo que se torna essa grande expressão de amor, essa grande expressão da presença de Cristo, essa grande luz, este sal que salga a sociedade, ela vai se dar à medida que nós seguimos a Jesus Cristo nessa dimensão que Bento XVI vai dizer. Ele é o único caminho, Cristo é o único caminho para essa experiência de comunhão com Deus. Essa experiência de comunhão é o único caminho, é a comunhão com Cristo, realizável na vida sacramental. Seguimento de Cristo não é um assunto moral, mas é um tema místico, um conjunto de ação divina e de resposta da nossa parte. É um conjunto da ação divina, da graça de Deus, e uma resposta nossa à ação da graça, à experiência da graça, à abertura, para que a graça de Deus realize em mim aquilo que Deus espera de mim. Mas que não cobra, mas espera que eu seja. Porque o agir segue o seja, vai dizer os filósofos. Se eu sou cristão, o meu agir precisa ser cristão. Se eu sou cristão, onde eu estiver inserido na sociedade, a minha vida precisa ser marcada pelo meu ser cristão. Vamos para a prática. Se eu vou num supermercado e o caixa me dá um troco a mais, o meu agir cristão é devolvê-lo. Não é, opa, isso é providência de Deus, espera aí. E na hora que faltar, no caixa dela, no final do dia, que ela vai ter que tirar do bolso dela, que providência é essa que prejudica o outro? O agir segue o ser. Por isso essa dimensão da comunhão. E aí a gente entra na realidade da vocação específica. Quem aqui é casado? O seu matrimônio precisa ser marcado pelo seu ser cristão. Pelo perdão, pelo diálogo, pelo recomeço, pela esperança, por acreditar, por investir. Nós consagrados, a nossa vocação, Canção Nova, precisa seguir a nossa
experiência cristã, porque senão nós somos capazes até, dentro de uma realidade vocacional, matar o outro com a indiferença, sendo que não é esse o caminho. Por quê? Eu sou Canção Nova, mas eu esqueço que eu sou cristão. A minha vocação sacerdotal específica precisa passar por essa realidade do ser cristão. Eu sou, antes de padre, um cristão. Santo Agostinho vai falar isso de uma maneira belíssima do ministério episcopal dele. Recebeu a autoridade de Deus na igreja, mas eu sou batizado com os batizados. Eu sou cristão com os cristãos. E o meu comportamento precisa ser esse. E o Papa Francisco tem dito: não pode haver uma vocação principalesca na igreja. E o Papa Francisco tem pregado muito contra o clericalismo. Às vezes as pessoas acham que clericalismo é isso aqui. É usar uma batina, usar um clésima. Não é. Clericalismo é isolamento. É isso que o Papa Francisco está dizendo. Eu me isolo me sentindo superior às pessoas, porque eu sou padre. Eu não vou até as pessoas. Eu fico no meu mundinho, no meu castelo, vivendo uma vida de príncipe, querendo as riquezas desse mundo, os prazeres desse mundo. Nós precisamos assumir aquilo que nós somos. O tempo que nós vivemos exige que nós sejamos verdadeiramente aquilo que nós somos, exige de nós essa resposta de você, jovem, que é cristão, que ainda talvez não tenha descoberto a sua vocação. Às vezes pensa no matrimônio, às vezes se confunde. Será que eu não sou chamado a ser padre, os rapazes, as moças, a ser consagrado, ou viver numa comunidade? Mas tudo bem, se um dia você descobrir a sua vocação específica, primeiramente descubra hoje, agora, que você é cristão. O resto vai ser somente um acréscimo da missão que você vai oferecer para a igreja, a sua vida consagrada. Mas o principal é viver o cristianismo, é viver essa experiência da vocação cristã. Todos são chamados à santidade, de uma maneira muito concreta, de uma maneira muito direta. E Bento XVI vai nos ajudar a viver e a entender esse mistério do nosso chamado. Mas como aí entrar dentro daquilo que eu disse para você, que é o tema da minha pregação? Cuidai cada vez mais de confirmar a vossa vocação e eleição. Vai lá na segunda carta de Pedro. Antes de nós lermos lá, o Beato João Paulo II nos deixou um documento espetacular para a missão, chamado Redemptoris Missio. E o Papa João Paulo II, ele refletindo sobre o homem moderno, no número 42, ele vai dizer o seguinte: que o homem moderno acredita mais nas testemunhas do que nos mestres. Veja. Apesar de ser um mundo científico, mas João Paulo II vai dizer na Redemptoris Missio número 42, o homem moderno acredita mais nas testemunhas do que nos mestres. Ele vai dizer, mais na experiência do que na doutrina. Talvez se você chegar no seu ambiente de trabalho e quiser pregar a doutrina católica, já existe uma resistência com a Santa Mãe Igreja, no mundo atual, pelos posicionamentos proféticos, fundamentados da doutrina da igreja. As pessoas vão resistir. Mas se você apresentar a doutrina na sua vida, no seu testemunho, elas vão começar a ser fermentadas, fecundadas. O meu jeito de evangelizar, às vezes vocês me veem, eu sou meio bravo, né? Pregação, mas no dia a dia, eu não sou aquele de ficar lá. Você vai para o inferno. Espera aí, eu preciso mostrar com a minha vida o que eu sou. Esses dias tinha um jovem aqui na pré-jornada e eu fui visitar um lugar e eu o convidei para ir comigo. Mas antes eu disse, olha, deixa eu falar uma coisa, não é prostíbulo, não é nada, só porque tem gente que começa a pensar um monte de besteira, né? Não é um lugar, era
uma família, mas aquela família ainda não era convertida. E eu falei para ele, não se assuste quando eu chegar lá, se você ouvir alguma coisa que, nossa, o que o padre está fazendo aqui? Se alguém lá tomar uma bebida alcoólica, eles não vão oferecer para mim, porque eles sabem que eu não bebo. Mas eles ainda estão num processo de fermentação. Eu disse para ele, não se assuste. Ele falou, tá bom, padre. Aí chegamos lá e tinha um cara bêbado. Estava até agachado, nem conseguia levantar. Porque mora muita gente nesse lugar. E aí, ele não é cristão, ele é muçulmano. O cara que estava bêbado. E aí eu ali vieram, me acolheram e tal, e conversamos, conversa boa e tal. E ele bêbado lá, eu olhei, Ave Maria. Já conhecia, né? Aí eu falei, e todo mundo rindo, brincando assim, como que zombando daquela situação, né? Aí ele falou assim, padre, eu não como carne de porco, porque nós muçulmanos não comemos carne de porco. Aí começou todo mundo a brincar, mas muçulmano desse jeito. Aí ele tentou levantar, caiu em cima da cerca, e ele me chamou, padre, você me ajuda? Falei, ajudo. E Deus sabe, para mim, o quanto é difícil sentir cheiro de cachaça, porque Deus sabe da minha história. E de outras coisas. E aí eu abracei, ele me abraçou, eu abri o portão. Falei, você me leva lá no meu quarto? Leva. Aí fui com ele, ali firmando, sentei na cama. Ele disse, eu podia conversar com o senhor? Porque o senhor é o primeiro padre que eu cheguei perto, que eu segurei na mão. Eu falei, sim, pode. Na mesma hora o meu humano falou assim, mas você vai ouvir conversa de bêbado? Você tem tanta coisa para fazer? Ele não vai nem lembrar que você veio aqui ontem. Falei, não. Como que Jesus agiria nessa situação, na comunhão com o Pai e no objetivo da missão dele nessa terra? Jesus escutaria. E eu comecei a escutar. E ele começou a chorar, falar porque ele bebia, falar porque ele fazia outras coisas erradas que não cabe aqui eu falar porque ele estava daquele jeito destruído. Padre, Deus me abandonou, Alá não me ama, Alá não tem misericórdia de mim. Eu falei, não, Alá te ama. Com os muçulmanos eu preciso me fazer muçulmano. Aí fui explicando para ele o processo do sofrimento, da nossa história. Claro, baseado no cristianismo. Apesar de eu conhecer o Corão, mas ali não cabia. Fui explicando e ele chorando. Aí ele me abraçou. Aí chorou, colocou a cabeça encostada no meu rosto. Chorou. Eu falei para ele, olha irmão, a única coisa que eu posso pedir para você agora é se você permite que o padre reze por você. Nosso Deus é único. Você aceita? Ele disse, claro, eu aceito. Aí eu orei. Pedi a Deus que tocasse no coração dele, que Deus o alcançasse, que a misericórdia de Deus se manifestasse, que ele se sentisse amado por Deus, cuidado por Deus. Passou, aí vim embora. Cheguei lá e todo mundo falou, você ficou ouvindo lá? Porque eu demorei, né, uma meia hora, quase uma hora, para voltar onde estava o resto do pessoal. Falei, não, eu só escutei, ele queria falar. Depois, eu voltei lá, acho que 4 ou 5 dias depois daquele dia. E aí, o pessoal que mora lá falou assim, padre, no outro dia ele levantou falando que ele nunca tinha sentido na vida dele o que ele estava sentindo naquele outro dia. Ele falou que dormiu embriagado e não acordou de ressaca. Ele estava leve porque um peso tinha saído da cabeça e do ombro dele. E depois ele veio me falar, depois daquele dia eu não tomei mais cachaça. Eu não sei se ele foi liberto do álcool, mas ele está diferente. Eu vi essa semana, fez a barba, está se vestindo melhor, está se cuidando mais. Porque é fermentação, é acolhida, vocação é isso, a vocação cristã é isso. Não adianta eu ser padre, tá bêbado, tá bom, fica lá você, eu sou o padre Roger da Canção Nova, pronto.
Não é dessa maneira. A vocação cristã precisa me levar ao outro, a amar. A vocação cristã não é do status, não é do business, dos aplausos, da glória, mas é a vocação da cruz, de saber abraçar, ou de saber estar sempre com os braços abertos, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Uma vez, eu estava celebrando num lugar, e um travesti recebeu um livro meu de presente, e foi lá pedir para eu dar um autógrafo. Com maior cordialidade e amor eu acolhi, o abracei. Fui talvez indelicado, porque eu perguntei qual o nome que eu tenho que colocar. Eu não sabia, eu não sei se eu coloco o nome. O meu nome é não vou falar não. Não era o nome de travesti, era o nome mesmo dele, como rapaz, como homem. E eu falei, que bom, tomara que você goste do livro. Abracei, acolhi, disse para ele, segue Jesus Cristo, você vai ser feliz. Essa é a nossa vocação cristã. Esse é o sinal que nós temos que ter para ser para essa sociedade. Isso não é fazer lobby gay. Eu não estava dizendo, olha, você está certo, continua assim mesmo. Não! A doutrina da igreja, esse irmão sabe, porque ele me vê pregando. Mas ali, se é a pessoa de Cristo, como Cristo entrou na casa de Zaqueu, como Cristo encontrou o publicano Mateus, olhou nos olhos, como Cristo não achou que ia se contaminar com aquela mulher pega em adultério, mas olhou para ela, vai, ninguém te condenou, também não te condeno, não peques mais. A nossa vocação hoje comporta essa dimensão, e nós precisamos ser para o mundo esse grande sinal da misericórdia, do amor, da autenticidade, de santidade, que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Cuidai, diz São Pedro, cuidai cada vez mais de confirmar a vossa vocação e eleição. E como nós vamos cuidar? Para mim o maior cuidado se expressa num termo teológico, tão bonito que eu gosto. Tensão escatológica. O que é a tensão escatológica? É uma tensão não negativa, mas uma tensão positiva de uma expectativa de um Senhor que pode voltar hoje, como diz o catecismo da igreja, porque desde a ascensão a igreja espera a vinda gloriosa do Senhor, que pode, diz o catecismo, acontecer a qualquer momento, mesmo que não tenha se manifestado o iníquo, ou que todas as profecias tenham se cumprido. A minha vocação, ela é pautada por essa dimensão escatológica, viver a santidade na expectativa da vinda gloriosa do Senhor, viver a coerência da minha vocação. Eu não estou aqui nessa terra para ficar apegado aos bens materiais, a ficar discutindo isso ou aquilo de coisas materiais dessa terra, mas eu estou aqui nessa terra para dar uma resposta de amor. Aqui na Canção Nova tem um artigo tão bonito no nosso antigo estatuto. O Padre Jonas diz, quando eu entro para a Canção Nova, eu estou disposto a viver o frio, o calor, a fome, a sede, os incômodos do tempo, por causa da minha vocação. A vocação que nós somos chamados a viver não é uma vocação que fica exigindo, mas é uma resposta de doação. Não é exigência, mas é doação. Não é querer receber, mas é doar-se. A vocação cristã é exatamente essa dinâmica. Cuidar da minha vocação é exatamente viver isso. É viver essa experiência do doar-se continuamente. Que belo! Você que participa de uma pastoral, doar-se na pastoral da saúde, doar-se nos vicentinos, doar-se na vocação. Você que é médico, de dar uma assistência aos pobres. Você que é dentista, de separar um tempo para acolher também os pobres. Que vocação maravilhosa, e não estar apegado. Você que é advogado, colocar-se a serviço daqueles que não tem como conseguir pagar um advogado nas suas causas. Você, onde estiver, em qualquer profissão, em qualquer situação, saber oferecer-se como dom, como oferta. Isso é vocação. E tem muita gente hoje em casa, abatido, deprimido, angustiado, porque não consegue dar um passo de servir. Vá para a igreja.
vá para a paróquia, assuma uma vocação, uma pastoral, doe-se. E você que é chamado à vocação sacerdotal, eu sei que o meu irmão Ricardo Sá é casado, mas deixa eu fazer uma propagandazinha. Todas as vezes que eu encontro um jovem que é solteiro e que eu brinco, e aí, você quer ser padre? Aí o cara fica meio balançado assim. Aí eu falo no ouvido dele, olha, não existe nada melhor do mundo do que ser padre. Eu tenho certeza que o Ricardo vai fazer propaganda não estou dizendo que eu sou melhor, não é isso. Eu estou dando o meu testemunho. Quando ele der o testemunho dele de matrimônio, vai ser assim também. É bom demais. Não existe nada melhor do mundo do que ser casado, ser feliz, ainda mais com a Lilica. Por quê? Eu preciso expressar. Eu sou feliz de ser padre. De verdade. Glória a Deus. Vamos aplaudir isso. Porque na igreja nós não somos chamados a dizer que essa ou aquela vocação é melhor, não. Cada um tem o seu valor. Mas quando eu encontro um jovem, eu falo, não tem nada melhor no mundo do que ser padre. Se você quiser ser padre, você vai ser muito feliz, porque eu sou muito feliz. Se for essa a sua vocação, mas não entendo que o padre está dizendo que eu só estou jogando a rede. Se for, glória a Deus. Se não for, onde Deus plantar você, se é no matrimônio, você vai ser feliz, vivendo e sendo cristão dentro do seu matrimônio. Se não for, vai ser uma bagunça. Porque não vai ter perdão, não vai ter diálogo, vai ser uma guerra. Vão brigar por causa de dinheiro, por causa de comida, por causa de roupa que não foi lavado, e aí já vai. Acabou. Mas se for cristão, vai ter uma visão diferente. Veja. Paulo vai dizer, versículo 3, do capítulo 1 da segunda carta. O seu divino poder, ele está dizendo de Jesus Cristo, nos apresentou tudo, ou melhor, o seu divino poder nos presenteou com tudo o que contribui para a vida e para a piedade, mediante o conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e por força poderosa. Por elas foram nos concedidos os bens prometidos, os maiores e mais valiosos, a fim de que vos tornasseis participantes da natureza divina, fugindo da corrupção que a concupiscência espalha no mundo. Pedro está dizendo à comunidade que estava em perseguição, entenda, é tempo de martírio na igreja. Pedro está escrevendo essa carta para aqueles que estão sofrendo, mas que assumiram ser cristão, mas que lutam na sua carne contra o pecado. Ele está dizendo, vocês receberam, foram presenteados com toda a capacidade necessária, com toda a piedade necessária para vencerem a corrupção e a concupiscência que se espalha no mundo. E Pedro continua, por isso mesmo, dedicai todo o esforço em juntar à vossa fé a fortaleza ao conhecimento, o domínio próprio. Aqui ele vai falando de virtudes, de frutos do Espírito. O conhecimento do domínio próprio, ao domínio próprio a constância, da constância a piedade a fraternidade, a comunhão entre os irmãos, a fraternidade, o amor. Se estas qualidades existirem e crescerem em vós, não vos deixarão vazios e estéreis. Meu Deus, quando eu li essa palavra me deu um choque. Se nós não vivermos isso que Paulo elenca acima, e eu me olhei como padre, me olhei como canção nova, a palavra é dura. Vos deixarão vazios e estéreis. Fico pensando num padre estéril, num consagrado estéril, numa freira estéril, num casal cristão estéril, num cristão estéril, vazios e estéreis. No conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, vai ficar na superficialidade de uma vidinha superficial. Mas quem delas carece é um míope, um cego, esqueceu-se de que foi purificado dos seus pecados de outrora. Pedro está dizendo, nós recebemos de Deus toda a capacidade para vivermos uma vida longe da corrupção e vencendo a concupiscência que age nesse mundo, sendo plenos
de graça e fecundos na nossa vocação cristã. E na nossa vocação pessoal, específica. Quem delas carece, quem não busca a fortaleza, o domínio próprio, o conhecimento, a fé, a constância, a piedade, essas qualidades, é míope. Esqueceu-se de que foi purificado dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, cuidai cada vez mais de confirmar a vossa vocação e eleição. Procedendo assim, jamais tropeçareis. Jamais caireis. Se nós nos procedermos assim, cuidarmos de confirmar. E qual é a confirmação? A confirmação é essa vida em santidade, essa vida no Senhor, essa vida que Bento XVI nos apresentou, de comunhão com Jesus Cristo. E essa comunhão com Cristo, não na imitação de um Cristo histórico, mas na imitação, no seguimento verdadeiramente de Cristo, que é a plena comunhão com o Pai. Nós vamos viver aquilo que é o projeto de Deus para a nossa vida e nós seremos felizes. Quem aqui tem vontade de ser feliz? Levanta a mão lá no alto. Eu estou dando para você o segredo da felicidade, sujeito. Sujeita. Eu estou dando para você o segredo da felicidade, para você não ser vazio, superficial. Sabe, aquela parábola da semente, aquela semente que cai na terra, no caminho, ela não produz fruto, a outra que cai no meio do espinho das pedras. Aquele que é entusiasmado, que pula, que grita, nossa, foi maravilhosa, uma canção nova. Passou uma semana, a palavra não produziu fruto. Volta para o vazio, para a miséria de sempre, para os pecados de sempre, não muda. Eu fui até me confessar lá na canção nova. Meu Deus, confessei com o padre tal que estava lá. Foi maravilhoso, a melhor confissão da minha vida. Virou as costas, uma semana voltou de novo. Para os mesmos pecados. Uma vida vazia, estéril, que não produz vida, que não produz experiência, que não gera vida, que não gera filhos espirituais. Você quer ser feliz? A felicidade está em viver a coerência da nossa vocação, do nosso chamado. Veja, eu até separei aqui um texto, já estou encerrando, da igreja. Eu sei que às vezes, para alguns é difícil ficar escutando a doutrina da igreja, mas por favor, é tempo de nós nos aprofundarmos na doutrina da igreja. Veja o que essa constituição dogmática, Lumen Gentium, vai dizer dessa realidade da santidade. E eu quero pedir a bênção, se tem algum bispo me assistindo agora, algum padre consagrado, religioso. Veja, esse documento fala de uma hierarquia de importância e de santidade. Vai começar assim: os bispos devem fazer do seu ministério um sublime meio de santificação, a fim de serem modelos para o seu rebanho, e com o seu exemplo, suscitar na igreja uma santidade cada vez maior. O documento vai começar a partir dos bispos, que são as nossas autoridades maiores, esse caminho de felicidade que é a santidade. Então, os bispos, vai dizer a Lumen Gentium, eles precisam viver uma santidade cada vez maior para provocar nos fiéis da sua diocese esse desejo de santidade, esse desejo de coerência, esse desejo de uma vida verdadeira no espírito, uma vida cristã. Aí ele vai dizer para os padres, recebe, Padre Roger, os presbíteros, a semelhança da ordem dos bispos, e sempre em fiel e generosa cooperação, para que, crescendo no amor de Deus e do próximo, sigam aqueles que nos deixaram magnífico exemplo de santidade, a fim de alimentar e afervorar a sua ação para a alegria de toda a igreja de Deus. Como é maravilhoso encontrar um padre que luta e que vive a santidade. A comunidade é viva, é fecunda. Você vê, você contempla, não esterilidade, mas fecundidade, alegria, entusiasmo, vida nova, prazer comunitário de estar na comunidade, na paróquia. Ele consegue juntar. Essa semana veio aqui da nossa assessoria de imprensa uma entrevista que pediram para umas perguntas para mim lá e tal.
E eu respondi para uma revista, para um jornal, não sei. Aí tinha uma pergunta perguntando qual era o meu sonho. O único sonho que eu tenho é o sonho de Deus, é fazer a vontade de Deus. Eu não tenho sonho pessoal, eu quero, não sei, chegar em tal lugar e fazer. Eu quero ser bispo, eu sonho em Deus. Tem gente que sonha, amém, é o seu sonho. Mas eu respondi lá, eu falei, o meu sonho é ser fiel, é fazer a vontade de Deus, eu não quero mais nada, além de ser fiel a Deus. Eu não quero bens, eu não quero nome, eu não quero aplauso, eu não quero elogio, eu não quero poder, eu não quero fama. Eu quero ser fiel a Deus, só isso. Deve ser uma resposta absurda, porque talvez esperasse uma resposta teológica. O seu sonho é ter uma paróquia grande, imensa, perfeita, com todos os... Meu sonho é fazer a vontade de Deus. Aqui na África, no Japão, na China ou em qualquer lugar, ser fiel a Deus. No Egito, ser fiel a Deus. Aonde Deus me plantar? Por quê? Essa fidelidade é o que contagia. Vai dizer a Lumen Gentium, os diáconos, atendendo a toda espécie de boas obras diante dos homens, fazendo tudo para a glória e honra de Deus. Aqui incluem também aqueles que são chamados ao cumprimento de algum ministério, para, consagrando-se às atividades apostólicas, deem fruto em abundância. Não pode haver fruto se não há santidade. Isso, o agir segue o ser, dessa maneira que Deus age. Os esposos, os pais cristãos, para que na fidelidade mútua, imbuídos da doutrina cristã e das virtudes evangélicas, eduquem a prole, que amorosamente receberam de Deus, dando um exemplo de amor incansável e generoso, e edificando a comunidade. Olha que coisa maravilhosa para os casais, vai dizer a Lumen Gentium. Educar o presente que receberam de Deus na fé, os filhos, dando um exemplo de amor incansável e generoso, para edificar a comunidade. E por último, se incluem todos os fiéis, sejam quais forem as condições, tarefas ou circunstâncias do seu estado, para através de todas elas, receber tudo com fé das mãos do Pai Celeste e cooperar com a divina vontade, manifestando a todos, na própria atividade temporal, a caridade com que Deus amou o mundo. Segura a mão de quem está do seu lado. Balança a mão desse irmão. Diga, você acha que é pequena a sua missão? Você acha que é pequena a sua vocação cristã? Diante de tudo que você ouviu? Você acha que o desafio é pequeno? Diga para ele, não. Mas depende de você. Porque Deus já tem todas as graças disponíveis para que você viva tudo isso. Basta você se aproximar dele, unir-se a ele em oração, viver essa comunhão, e você vai ver que não vai existir mais vazio, mas Deus vai preencher o seu coração, e que não vai existir esterilidade, mas fecundidade espiritual em tudo o que você fizer. As pessoas lá fora estão esperando você. Lá no mundo, na sociedade, estão esperando que a luz de Deus brilhe através de você. Cuidai de confirmar a vossa vocação e a vossa eleição. Vai ficando de pé. No Sermão da Montanha, Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Eu quero terminar com a palavra do Santo Padre, o Papa Francisco. Para sermos testemunhas do Evangelho, é necessário sermos autênticos, coerentes. Escute o Papa Francisco.
Para sermos testemunhas do Evangelho, é necessário sermos autênticos, coerentes. E esta é uma outra palavra que eu gostaria de dizer para vocês. Aqui ele está falando para os noviços, para os seminaristas, mas para nós. Autenticidade, disse Francisco. Jesus falava tanto contra os hipócritas. Hipócritas são aqueles que pensam sorrateiramente, aqueles que têm, para dizer claramente, dupla face. Falar de autenticidade aos jovens não custa, porque os jovens, todos têm essa vontade de serem autênticos, de serem coerentes. E a todos vocês, ele dizia para aqueles jovens lá, desgosta quando encontra em nós, sacerdotes, que não são autênticos. Gera desgosto, dizia o Papa. Nós queremos jovens coerentes? Sejamos nós coerentes. Ao contrário, o Senhor nos dirá o mesmo que dizia dos fariseus ao povo de Deus: façam aquilo que dizem, mas não aquilo que fazem. Coerência e autenticidade. E ele até dizia: não joguem o esporte que nós velhos jogamos. Ele dizia para aqueles jovens: o esporte da reclamação. Tudo é reclamação, nada está bom. O Papa Francisco dizia: não joguem o esporte que muitas vezes nós velhos estamos jogando, da murmuração, da reclamação. Continuem vivendo a autenticidade, a coerência, a alegria. E ele diz: mas vocês também, ao nosso redor, procurem seguir este caminho. Eu digo sempre aquilo que afirmava São Francisco de Assis: Cristo nos envia a anunciar o Evangelho, também com a palavra. A frase é assim, o Papa vai dizer a frase correta de São Francisco: anuncie o Evangelho sempre, e se for necessário, também com palavras. O que quer dizer isto? Pergunta o Papa. Anunciar o Evangelho com a autenticidade da vida, com a coerência de vida. Devemos ser autênticos em tudo, coerentes. Por esse caminho, nós faremos aquilo que disse São Francisco: preguemos o Evangelho com o exemplo e depois com a palavra. Antes de tudo, é a nossa vida, é na nossa vida que os outros devem poder ler o Evangelho. Olha aí para quem está do seu lado. Não fala nada não. Mas o mundo precisa ler na nossa vida o Evangelho. Não pelo que eu visto, mas pelo que eu sou. E está aí aquele que pode fazer de nós o Evangelho. Ergue a sua mão na direção de Jesus e dá agora a sua resposta diante de tudo aquilo que você escutou, diante de tudo aquilo que você ouviu. Aplauda a presença do Senhor. Nós queremos viver essa coerência, essa santidade. E agora nós vamos fazer, adorando o Senhor, cantando essa canção, que é a santidade da minha vida. Apresse o Senhor, e Ele logo virá. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Mais um abraço de reconciliação agora.